Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento o irmão Nelson, Senhor Jesus, nas tuas santas mãos. O Senhor sabe, ó Deus querido, Deus amado, que o teu servo tem, Senhor, passado para fazer a tua obra. Que o Senhor seja com ele, com a família dele. Que o Senhor usa ele, Pai querido, no profundo, Senhor. Porque o Senhor já tem uma palavra preparada no coração do Senhor para ele, ó Deus, ministrar a tua igreja. Que nós saímos daqui alimentados, fortalecidos e capacitados, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos receber o servo do Senhor com bastante paz, Senhor Jesus. Ela vai ser glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar um instante. É motivo de muita alegria de estar aqui juntamente com os irmãos para adorar e para exaltar o nome santo do Senhor. Antes de entrar na mensagem que Deus colocara no meu coração, eu quero cantar um hino. E esse hino, eu acredito que todos sabem cantar ele. Eu peço aos irmãos que me ajudem com palmas, e você que souber, vamos cantar junto, amém? Celebrar em conjunto ao Senhor, quantos moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele perante saber que o Senhor é Rei, e eterna a sua e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, fica sobre os nossos pés, em reverência, a majestade do Deus Todo-Poderoso, por gentileza, e abre comigo no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escrevi Marcos, capítulo 10, versículo 46, um texto bastante conhecido, bastante pregado, mas é um texto que Deus colocara no meu coração. Evangelho de Jesus, ao qual escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46. Glória a Deus. Fala comigo agora, Senhor, comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora, com meu coração. Quem achou da glória a Deus? A epígrafe do texto é o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus
pelo caminho. Observe, meus irmãos, esse último texto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Então aqui há dois milagres: a salvação e a cura da sua enfermidade. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me faz entender a tua palavra. Assentando, desocupa as mãos e glorifica o Rei da Glória com a santa palavra. E glória a Deus por isso. Queridos irmãos, esse texto sagrado, ele está contextualizado em Mateus 20, 29, em Lucas 18, 35 em diante, e no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Observa, meus irmãos, que Jesus ele estava vindo de Jerusalém juntamente com seus discípulos, e Jesus ele estava passando uma passagem rápida por dentro de Jericó. Era a última vez que Jesus ele passava por dentro de Jericó, que Jesus ia passar por Jericó, porque se você observar, depois daqui, Jesus ele ia voltar para Jerusalém, e a gente sabe o que ia acontecer com Jesus. Jesus, meus irmãos, ia ser traído, ia ser morto, mas ele também ia ressuscitar. Observa, queridos irmãos, que aonde Jesus estava, a multidão estava juntamente com Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que estava passando aquela grande multidão e um cego à beira do caminho que não enxergava, e ele viu aquele tanto de passo, aquela multidão. Ele perguntou quem que era que estava passando, e as pessoas falaram: é Jesus o Nazareno. Logo, meus irmãos, ele teve uma visão. Ele era cego, mas ele teve uma visão, justamente comparando com o livro do profeta Isaías, do capítulo 11, versículo 1, que do tronco de Jessé nascerá um rebento, e das suas raízes frutificará o renovo, e sobrevirá sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de sabedoria, o espírito de temor do Senhor. Ele julgará não segundo as suas vistas, nem repreenderá segundo os teus ouvidos, mas fará justiça ao manso e repreenderá com vara de ferro perverso. Jesus, meus irmãos, ele estava passando por dentro de Jericó. E quando você vai ver, meus irmãos, sobre esse Bartimeu, Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. E quando você vai olhar a história, não a Bíblia, mas quando você vai recorrer aos historiadores, os historiadores vão dizer que esse Timeu era um general de Israel. E quando Roma invadiu Palestina, agora, meus irmãos, que esse homem já estava aposentado, esse general reconhecido dentro de Israel, na Palestina. Então Roma agora confisca todos os bens. Ele era um forte comerciante dentro de Israel. Ele tinha um comércio. Ele era um general aposentado. E quando Roma invade Israel, a Palestina, Roma agora, meus irmãos, tirou um saldo, tirou a aposentadoria desse homem e confisca os seus bens. A história vai dizer que ele, tendo a sua influência militar, ele agora começa a recorrer, os soldados, generais, que trabalharam junto com ele para tirar a sua cidade do jugo de Roma. Mas quando Roma ficou sabendo que esse homem, ele estava, procurando, alguma coisa para tentar tirar a sua cidade do jugo de Roma, a gente sabe o que Roma faz. Roma, a sentença de Roma é a cruz, e a sentença de Roma também é matar a pessoa enforcada. Logo, meus irmãos, a história vai dizer que pegaram esse Timeu, pegaram ele, penduraram ele numa cruz e mataram ele. E Roma agora não ficou satisfeito com isso, procurou saber se ele tinha algum filho, algum parente homem, para que pudesse matar, porque para que aquela pessoa crescesse, não podia correr atrás do prejuízo. Então Roma descobriu que esse Timeu tinha um filho. Bartimeu é o significado filho de Timeu, não é o nome.
E o que me chama mais a atenção, meus irmãos, é porque o judeu, ele sempre dá um nome no seu filho por causa de 3 motivos. A gente sabe que o primeiro motivo é por causa da ocasião, o segundo motivo por causa da intervenção divina, e o terceiro motivo por causa da revelação. Se você for olhar, o judeu não é como nós brasileiros, que pega o nome de alguém que está fazendo sucesso naquela época e dá o nome do seu filho. Roma não, Roma, né? Os judeus, melhor dizendo, não, os judeus eles davam o nome do seu filho de algo que aconteceu no passado, ou de algo que está acontecendo no presente, ou de algo que está acontecendo naquele momento. Então, esse menino não tinha nome, o nome dele era Bartimeu, ou por que não dizer, filho de Timeu. E agora Roma pega essa criança, ainda muito pequena, vaza as suas 2 vistas, fura os seus 2 olhos, e ainda dá uma capa para ele poder mendigar na beira do caminho, porque não era qualquer um que podia pedir esmola naquela época. A pessoa que pedia esmola naquela época de Roma tinha que ir lá no fórum daquela época, pedir autorização do juiz, né, os delegados daquela antiguidade, e pedisse autorização, dasse uma capa para aquela pessoa pudesse pedir esmola à beira do caminho, porque nós sabemos que tinha muitas pessoas naquela antiguidade que não tinha nenhum defeito, né? Se a gente for olhar a história, e pedia esmola, como a gente vê nos dias de hoje. Eu estava passando em Betim, eu vi um homem pedindo esmola, depois eu fiquei sabendo que esse homem tinha casa, tinha carro, tinha vários bens. Então Roma é diferente. Roma procurava saber quem era a pessoa para dar uma capa. Aquela capa era uma identificação daquela pessoa, não podia trabalhar, aquela pessoa podia pedir esmola. E aquele jovem, meus irmãos, ele estava à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ele escutou aquele tanto de passo, ele perguntou quem que era que estava passando. As pessoas falaram: é Jesus, o Nazareno. Mas logo ele teve uma visão diferente. Ele teve uma visão de Jesus, filho de Davi. E quem é Jesus, filho de Davi? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Porque a Bíblia vai dizer que através da palavra, o verbo, a palavra, meus irmãos, é o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer que sem ele nada que foi feito se fez. Quando Deus falou, haja isso, haja aquilo, é através da palavra, é o próprio Cristo, ele formou todas as coisas. Então agora Jesus, ele está passando, e quando esse homem, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os religiosos daquela época, meus irmãos, ficou incomodado. Falou: que negócio é esse? Jesus, filho de Davi? Esse homem não é filho de Davi nada. E tentaram calar aquele jovem, aquele homem que estava mendigando. Mas quando tentaram calar ele, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez alguém tentou te calar. Talvez alguém tentou falar para você que você não vai conseguir alcançar essa bênção. Talvez alguém soprou no teu ouvido e falou: olha, essa bênção é grande demais para você. Você não vai dar conta de receber isso. É mentira de Satanás, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele já preparou algo grande para te entregar e para chegar à vitória. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, se a gente for olhar a história, a gente vai ver, meus irmãos, que a última vez que Jesus passa dentro de Jericó, e justamente Jesus, ele passa dentro de Jericó para quê? Para quebrar uma maldição que Josué, vindo, meus irmãos, lá do deserto, quando Moisés morre, ele herdou a terra prometida depois de 7 anos, e quando ele atravessa o rio Jordão, ele dá de cara, meus irmãos, com a grande muralha de Jericó. Josué significa Jesus. Josué, meus irmãos, o nome dele é Oséias, filho de Nun, mas Moisés mudou o nome dele para Josué. E quando ele atravessa o rio Jordão, ele dá de frente com a grande cidade de Jericó e as suas muralhas imensas. As muralhas daquela época, os historiadores diziam que podia passar um carro em cima daquela muralha. Então o rei daquela cidade, quando ele ficou sabendo das maravilhas que Deus tem feito por intermédio do seu povo, né? Deus abriu o mar vermelho, aquele povo ficou
quis reverenciar o povo de Deus. O que Josué faz? Josué dá ordem para os sacerdotes, os levitas, dar voltas, 7 voltas em torno daquela cidade. E quando dá 7 voltas em torno daquela cidade, as muralhas caiu. E quando as muralhas caíram, meus irmãos, Josué entrou. A única pessoa que foi poupada, meus irmãos, foi a prostituta daquela cidade, porque, meus irmãos, ela segurou, né? Ela teve na sua casa 12 espias para escoltar aquela cidade. Então a promessa foi para ela colocou o fio de escarlata. Que cor que é o fio de escarlata? O fio de escarlata é vermelho. Então a gente vai começar a entender que através do sangue de Jesus Cristo, o sangue carmesim, o Senhor nos livra de todo mal. Aquela cidade foi toda derrotada, todo mundo destruído. Só aquela mulher que estava ali, meus irmãos, que não foi destruída porque estava marca na sua casa. Sabe o que eu quero te dizer? A marca está sobre a tua vida, a marca está sobre a tua família, a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Josué agora, meus irmãos, ele amaldiçoou aquela cidade. Josué vai dizer que se alguém levantar aquela cidade novamente, o seu filho mais velho vai morrer. E se alguém tentar continuar a prosseguir a construção daquela cidade, também o seu filho mais novo irá morrer. Então a gente vai ver, meus irmãos, que depois que passou-se um tempo, agora na época de Acabe, rei de Israel, a Bíblia vai dizer que um homem levantou para levantar aquela cidade novamente. E quando ele levanta aquela cidade, o seu filho mais velho morre. Então ele continuou a levantar aquela cidade, o seu filho mais novo morreu. Então ele parou de reconstruir aquela cidade. Agora vem, meus irmãos, o Filho de Deus, o Filho unigênito, o nosso Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Ele foi passando dentro daquela cidade para quebrar aquela maldição. Jesus ia passar dentro daquela cidade, ele ia morrer, como se diz a profecia, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! Jesus quebrou a maldição daquela cidade. Jesus ele está aqui para quebrar a maldição hereditária, para quebrar a maldição que foi jogada contra a tua vida. Pessoas falaram que você não vai conseguir ir além. Pessoas falaram que você não vai conseguir, que isso é grande demais para você. Pessoa que amaldiçoou a sua casa, amaldiçoou o seu casamento. Essas pessoas vão ver que Deus é na tua vida e que as maldições Deus transforma em bênção. Aleluia! Então, meus irmãos, os religiosos daquela época tentou parar o cego. Falou: que negócio é esse? Jesus, filho de Davi, ele é apenas um filho do carpinteiro José, filho de Maria. Ele é o Jesus Nazareno, ele não é um filho de Davi. Mas, meus irmãos, quando ele começa a gritar, Jesus ele para. Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra? Talvez o seu clamor não tenha parado Jesus, mas através da sua vinda aqui, a tua fé conseguiu parar o mestre para chamar a sua atenção. Talvez você lutou até hoje e não conseguiu, mas a tua fé conseguiu parar Jesus. E Jesus ele vai perguntar para você: o que quer que eu te faça? Jesus, meus irmãos, ele mandou chamar aquele cego. Aquele cego, meus irmãos, ele lançou a capa, ele jogou a capa. Ele deu um pulo diante da luz, porque ele era cego, ainda ele não enxergava. Então, meus irmãos, ele jogou aquela capa, meus irmãos, simbolizava a velha natureza. Essa simbolizava, meus irmãos, a velha vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? É necessário nós jogar a capa da maldade por terra. É necessário nós jogar a capa da dúvida por terra. É necessário nós jogar a capa da incredulidade por terra. Porque se você não conseguiu, hoje você vai conseguir. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aleluia! Jesus manda chamar aquele cego. Logo, meus irmãos, ele falou: o mestre te chama. Ele deu um pulo, jogou a capa e foi de encontro à luz, porque ele era cego.
Se você fechar o olho, se você estiver no escuro, imagina se você fosse cego, só uma comparação. Se você fechar o olho, você estiver no lugar escuro, alguém acender a luz, você vai, ver assim, pela claridade, mesmo se você não enxergar, você vai ver a claridade sobre os seus olhos, você com o olho fechado. Mesma coisa se você estiver deitado no seu quarto, alguém acender a luz, você com o olho fechado, você vai ver que aquele lugar esclareceu um pouco. Então, mesma coisa foi aquele cego. Aquele cego, meus irmãos, ele deu um pulo diante da luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. A Bíblia vai dizer que aquele que segue Jesus, ele não andará em treva. Aquele cego, ele deu um pulo, ele foi diante de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus ele pergunta para ele, Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Jesus perguntou para ele. Jesus está perguntando para você que essa noite: o que quer que eu te faça? Você quer o quê? Você quer uma porta de emprego? Você quer uma saúde? Você quer que Deus entre com a prosperidade, com a bênção financeira dentro da sua casa? Com a prosperidade de uma vida espiritual? Você quer um dom espiritual? Você quer um casamento abençoado? Você quer uma vida abençoada? O que queres que eu te faça? Jesus ele vai perguntar, mesmo Jesus sabendo a sua necessidade, Jesus ele pergunta para você o que você quer. O que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta que Jesus está fazendo para a tua noiva aqui essa noite. Aquele homem perguntou, e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ele podia ter falado: eu quero ver e eu quero também a vingança do meu pai que foi morto. Mas ele não pediu isso. Ele pediu: mestre, que eu tenha vista. Por que, meus irmãos? Porque muitas pessoas estão andando cegas espiritualmente aí. E nós temos que ter a visão aberta. Jesus está dizendo para mim e para você, Ele está abrindo nossos olhos espirituais, para que nós venhamos contemplar, meus irmãos, a vitória antes mesmo da tempestade. Jesus ele está dando visão de águia para a igreja dele aqui essa noite. Porque a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 40, versículo 31: o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Jesus está dando visão de águia, não visão de pardal. Porque pardal, meus irmãos, ele consegue enxergar poucos metros além da sua vista. Ele não consegue enxergar muito. Mas a águia, meus irmãos, conforme os estudos que nós fazemos, a águia consegue enxergar mais de 6 quilômetros de distância. A águia lá em cima, ela consegue enxergar uma presa pequena aqui embaixo. Se você estiver lá em cima de helicóptero, você tem que conseguir enxergar pessoas pequenas andando sobre a face da terra, sobre o chão. Mas a águia, meus irmãos, tem uma visão mais do que nós. A águia consegue enxergar coisas de perto. A uns 6 quilômetros ela consegue enxergar como se eu estivesse vendo aqui, o irmão Paulo, de perto. Então Jesus, meus irmãos, está dando visão de águia para a igreja dele. Você vai conquistar, você veio aqui para somar. Você vai ver, meus irmãos, a sua vitória além da tempestade. A tempestade está batendo no seu barco, você está conseguindo enxergar a vitória. Porque a tempestade vem para nos moldar, a luta vem para nos moldar, o vale acontece na minha vida e na sua vida para nos moldar. Todos os homens de Deus passaram pelo deserto. Observe Elias. Elias, meus irmãos, ele era um homem ousado, um homem que era usado por Deus, um homem que não tinha medo. Mas a Bíblia vai dizer que quando veio um soldado, um capitão, mais 50 soldados, ele falou assim: eu sou homem de Deus, que consuma você e o mais 50. Então o fogo de Deus caiu. A Bíblia vai dizer que ele profetizou que não ia chover sobre a face da terra. Mas Elias também passou pelo deserto, ele passou por um momento de angústia. Moisés passou pelo deserto, o povo de Israel passou pelo deserto. Se você está passando pelo deserto, pode glorificar o Senhor, sabe por quê? Que depois desse deserto, você vai ver vitória
sem perder o sentido da situação. O mal de muitas pessoas que vem a tempestade de diversidade. Tem muitas pessoas que pensam em parar. Tem muitas pessoas que pensam em abandonar. Pensam em colocar o seu terno, o seu guarda-pós, deixar ali a Bíblia de lado. Mas não, nós sabemos, meus irmãos, que nós somos obreiros e homens e mulheres aprovados de Deus. Nós sabemos que depois disso tudo, o Senhor tem uma recompensa para nos entregar. Porque a leve, meus irmãos, momentânea tribulação é leve, né? A tribulação é leve. Então, meus irmãos, não é pesada. Produzirá um peso de glória, né? A leve produzirá um peso. Esse peso de glória está reservado para mim e para você naquele último dia. Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus, vendo a fé daquele homem, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Primeiro milagre, Jesus ele salvou aquele homem. Jesus ele podia ter falado: vai, você agora está vendo. Jesus não disse isso. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Porque primeiro, meus irmãos, é necessário nós adquirir a salvação. Porque é o maior galardão que nós temos, a maior recompensa que nós temos, meus irmãos, o maior benefício que nós temos não é ter casa, não é ter mansão, não é ter Lamborghini, os melhores carros, né? Ter uma conta recheada no banco, não. A maior, meus irmãos, honra que Deus dá para nós, né? A coisa mais valiosa que Deus vai dar para mim e para você é o teu nome registrado no livro da vida. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele foi salvo e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele podia ter abandonado Jesus, mas a Bíblia vai dizer que ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Muitas pessoas, quando recebem a bênção, ele vai embora e não volta mais. Mas nós estamos aqui porque nós somos aprovados. Nós vamos receber a bênção de Jesus. Muitas pessoas já receberam, vai receber muito mais. Mas você não pode largar Jesus. Você tem que continuar seguindo Jesus nesse caminho. Fica com essa palavra e que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Fica sobre as mãos do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Começa a dar glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, muito obrigado, Pai querido, por esses dias. Meu Pai querido, por essa noite que chegou. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Pai querido, pela união da tua igreja, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que compareceu nessa noite em busca da tua vitória. Pai querido, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha conceder aquilo, Senhor, que a tua igreja tem te pedido, seja ela, meu Pai, na vida material, sentimental ou espiritual. Confirma a tua vitória, eu te